Então, para essa semana, a gente vai terminar o capítulo 4, que faltou esse pedacinho aqui, ó. E depois eu vou fazer um vídeo só com os exercícios, certo? Conversando sobre os exercícios, que será do início até hoje, até a aula de agora. Que essa é a aula que eu vou dar agora, tá? Que é pra gente fechar esses 4 capítulos sabendo tudo, né? Fazendo os exercícios, relembrando principalmente definições, né? Então vamos ver como é que vai ser essa aula de hoje. Então a gente vai ver desigualdades nos triângulos. Quais são? Ó? Que ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Então se eu tiver assim 3 lados de tamanhos diferentes, A, B e C, é que o ângulo oposto ao maior lado vai ser o maior ângulo. Ao segundo maior lado vai ser o segundo maior ângulo e ao menor lado vai ser o menor ângulo, certo? Eles têm essa ligação. Como fica difícil de fazer por esses slides, eu vou fazer a demonstração passo a passo no GeoGebra. Depois eu vou fazer a volta. O que é a volta? Que é o maior ângulo opõe-se ao maior lado e sucessivamente, certo? Então, se você tem um ângulo maior, vamos supor, for um triângulo retângulo, né? O lado oposto ao ângulo de 90, que é o maior, vai ser o lado maior, que é a hipotenusa, por acaso, né? E também aqui eu vou fazer também essa demonstração lá no GeoGebra, porque fica mais fácil para vocês entenderem, porque fica passo a passo. Depois a gente vai fazer uma relação que tem entre os lados, certo? Que a gente chama de desigualdade triangular, que é a relação que tem entre os 3 lados. Ó, essa relação aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Uma das relações é essa aqui, ó. E com isso termina a aula de hoje, e aí eu vou passar no próximo filmete os exercícios escolhidos para que você possa fazer do início até a aula de hoje, como eu já falei no início do vídeo, tá? Então, olha só. Eu quero mostrar que ao maior lado opõe-se o maior ângulo, certo? Para isso, eu vou fazer uma construção que é que o CD que eu vou construir aqui nessa reta aqui, ó, vai ser congruente a CA. Tá? Então eu vou pegar aqui uma circunferência, ó. Pronto, já cheguei no CD, ó. Vou marcar o D, certo? E agora vou apagar as coisinhas aqui, ó. Como o ponto D, ó, ele está interno ao ângulo CAB, isso implica que CAB, ó, esse ângulo CAB, é maior que CAD, certo? E pelo teorema do ângulo externo, a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, ADC, é maior que esse ângulo aqui, ó. Certo? O que a gente conclui disso? A gente conclui que o ângulo A todinho aqui, ó, que é CAB, é maior do que o ângulo B, que é o ABC, certo? Então, o que é essa demonstração? Que se o lado Azinho é maior que o lado Bzinho, isso implica que o ângulo Azão, que é tudo, ó, que vai daqui até aqui, ó, é maior do que o ângulo Bzão aqui. É isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o inverso, que é o seguinte, que se eu tenho um ângulo maior do que o outro no triângulo, significa que o lado oposto, o Azinho, vai ser maior que o Bzinho, ao lado oposto do outro. Tá vendo aqui, ó?
Se esse ângulo A for maior que o ângulo B, significa que o lado A vai ser maior que o lado B. É essa a demonstração que eu vou fazer, mas vou fazer no GeoGebra, tá? Então, aqui, ó. A gente quer mostrar que se esse ângulo A é maior que esse ângulo B, então o lado Azinho é maior que o lado Bzinho. É isso que a gente vai mostrar. A demonstração nós já fizemos uma parecida, ó. Tem 3 possibilidades para o BC e para o AC. Ou seja, para o Azinho e para o Czinho. Ó, BC pode ser menor que AC, igual a AC e maior que AC. Certo? Vamos ver o primeiro aqui, ó. Se BC, que é o meu Azinho, for menor do que AC, pelo teorema anterior, o ângulo A é menor que B, que vai contrariar a nossa hipótese, certo? Ou seja, eu estou usando essa demonstração, a demonstração passada, entendeu? Se BC for igual a C, então pelo teorema anterior, o A é igual a B, o ângulo A é igual a B, o que contraria a hipótese também, certo? Logo, por exclusão, se só tem só essas 3 opções, a primeira não pode ser, a segunda não pode ser, BC é maior do que AC. Tá legal? É uma demonstração bem simples, mas a gente está usando a anterior, né? Isso que é o, né, esse encadeamento aí que é importante. Terminando, a gente vai fazer essa desigualdade triangular, onde a gente vai fazer o relacionamento dos 3 lados, certo? Como é que eles se relacionam nos tamanhos, né? Nas medidas. Então, a hipótese é a seguinte: se A, B e C não são colineares, então os segmentos BC é menor que AC mais AB, certo? Ou seja, num triângulo, um lado é sempre menor que a soma dos outros 2 lados. Isso é muito fácil de ver, né? Porque se esse lado aqui, ó, BC, ó, não fosse menor do que os 2 lados, eles não iam conseguir chegar lá, né? Então ele tem que ser menor que a soma, né? Senão como é que vai chegar lá, gente? Olha aqui, né? Eles seriam aqui estariam na mesma reta com um espaço, tá? Então vamos fazer a demonstração aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma semi-reta. Uma semi-reta aqui de CA, ó. Vamos fazer aqui uma semi-reta CA. Ó. Pegar aqui uma semi-reta CA. E agora marcar a mesma medida de Czinho aqui, ó. Então vou pegar aqui um compasso, né? Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, eu marquei aqui o mesmo pedacinho. Vou botar essa letra como D de dado, certo? Tá aqui, ó. Vou marcar como D de dado. E agora eu vou fechar esse triângulo aqui, ó. ADB, ó. Vou fechar o triângulo ADB aqui com segmento aqui, ó. ADB. Marquei esses 2 ângulos, que eu posso afirmar que eles são congruentes, né? Eles são iguais por quê? Porque como eu fiz AD de mesmo tamanho de AB, eu tenho um triângulo isósceles. Até aí tudo bem, né? Observe que DC é igual a AC mais AD, que é o mesmo que AC mais AB, certo? Ou seja, DC, que é esse lado grandão aqui, é igual a AC mais AB. Ó, nós temos que CBD é maior que ABD, ou como esse é o mesmo que esse, né? Seria ADB, porque o A é um ponto interno desse ângulo aqui, ó, certo? Então esse ângulo aqui, ó, é maior do que este aqui, que é maior que este, porque este é igual a esse. Até aí tudo bem, né?
Terminando e utilizando o teorema anterior, eu posso afirmar que o lado Azinho, tá vendo aqui, ó, que está oposto a este ângulo aqui, ó, certo? Ele é menor do que a soma desses dois, que é o B mais C, que está oposto ao ângulo grandão. Tá vendo? Ó? Porque de A até D não é Czinho? Então, ó, tá vendo esse triângulo grandão aqui, ó, CDB? A gente já viu que esse ângulo é menor do que esse aqui, certo? Que esse grandão aqui, né? Logo, o lado Azinho é menor que esse lado todinho desse triângulo. E quem é esse lado do triângulo? B mais C. E assim sucessivamente, né? Se você fosse fazer a demonstração pelos outros lados. Então, o que a gente deduz? Que em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. O que a gente tinha visto já, que era óbvio, né? Agora está demonstrado. Terminando agora o vídeo, ou seja, a aula 4, né? O capítulo 4, né? A desigualdade triangular também pode ser enunciada como se segue. Ó. Em todo triângulo, cada lado é maior que a diferença dos outros dois, e a gente já sabe que é menor do que a soma, né? Então, como a gente faz essa demonstração aqui, ó? É só passando para os outros lados, ó. Vai passando para o outro lado, ó, somando aqui ambos os lados, ou soma ambos os lados. Aí você chega que qualquer lado é menor do que a soma e maior que a diferença. A diferença tem que estar entre módulo, porque senão dá erro, tá? Que tem que ser positivo, tá? E acabou, tá? Qualquer lado do triângulo, ele é menor que a soma e maior que a diferença deles. Todos os três lados são assim. E os exercícios que a gente vai fazer, alguns vão usar isso, tá? Acabou a aula de 4 e agora eu vou fazer uma lista de exercícios do capítulo 1 até o capítulo 4. São os que eu escolhi, certo? Para vocês fazerem.